Olá, meus amores, como que vocês estão? Bom, por aqui tá tudo certo. Eu espero que aí também esteja. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, domingo, postei um vídeo aqui hoje, porque como vocês sabem, estou com uma meta de alcançarmos 500 inscritos aqui pro canal. Para isso, eu vou aumentar aí a quantidade de vezes que eu vou postar para ter mais conteúdo para vocês assistirem também e mais conteúdo para vocês mandarem para aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com o canal. No caso, ao invés de 2, eu vou postar 3 vídeos aqui no YouTube, que vão continuar sendo na segunda, na quinta e agora no domingo. Então a gente vai ter 2 dias seguidos aí com vídeo no canal. Eu espero que vocês gostem bastante. Se você gostou, então por favor já deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito, se você é novo, já se inscreve aqui. E se você tem uma amiga que tem o cabelo crespo, que alisa, ou aquela amiga que tem o cabelo alisado e que tá sofrendo com corte químico, manda pra ela esse vídeo, pede pra ela conhecer aqui o canal, porque eu também estou na mesma situação e eu quero junto com ela ou junto com você recuperar o meu cabelo. Aqui, como vocês podem ver, também tô com corte químico, tô com alguns cabelos arrepiadinhos aqui. Como que eu consegui diminuir as fontes de calor? Hoje, obviamente, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou com fonte de calor, já usei fonte de calor, fiz escova e fiz chapinha. Estou com mais de 3 dedos de raiz, eu acredito que eu estou com mais de 3 dedos de raiz, mas eu trago no próximo vídeo exatamente quanto de raiz eu estou. Bom, Etienne, o que são essas fontes de calor, né? Eu também tinha essa dúvida e eu tive uma época, gente, que eu juro pra vocês que eu acreditava que fonte de calor era somente quando a gente usava ali a chapinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acreditava que fonte de calor era só quando a gente usava essa chapinha aqui que é profissional e quando ela estava na temperatura que já é na cor vermelhinha. Então, fonte de calor quando se fosse acima de 200 graus, que é o que aparece aqui na chapinha. Eu não sei porquê, mas eu acreditava que isso era fonte de calor. Quando na verdade não. Tudo que você põe ali que aquece o fio de cabelo, seja o secador, seja uma chapinha profissional ou não, é uma fonte de calor e pode estragar ali e trazer algum dano pro seu cabelo. Deixa eu ficar reta, que eu tô seguindo algumas meninas de estética no TikTok e elas me falaram que ficar reta ajuda a diminuir a barriga. E eu tenho que melhorar minha postura. Voltando aqui pro assunto do vídeo. Eu não sei por que eu tinha esse tipo de pensamento. Talvez pra me iludir, já que eu acreditava que o meu cabelo não ia ficar apresentável se não fosse a base de escova e de chapinha. Então eu acreditava que eu usando um secador de uso pessoal, que não fosse profissional, e uma chapinha de uso pessoal também, eu não ia estar colocando fonte de calor. Eu acreditava que o meu cabelo ia aguentar por ser um cabelo crespo, quando é totalmente errôneo pensar dessa forma. O cabelo crespo é um cabelo muito sensível e quando ele não está tratado e é submetido à fonte de calor, independente de qual temperatura está usando, é sim uma agressão e pode causar danos severos. Antes de eu passar pela minha transição capilar, que foi em 2020, eu usava fonte de calor todas as vezes que eu lavava. Todas as vezes que eu lavava, eu usava fonte de calor. E isso veio dando reflexo principalmente nas minhas pontas. Na época, meu cabelo estava saudável, não tinha corte químico, eu utilizava a mesma química todas as vezes que eu alisava. Mas as minhas pontas, elas gritavam por socorro, né? Por conta de ficarem muito finas por causa do excesso de fonte de calor que eu me negava a acreditar que era por isso. Quando eu passei pela transição, né? Parei de usar fonte de calor. Quando eu tava de trança, quando eu fiz o meu Big Shop também, não fiz fonte de calor. Fiquei 3 anos sem fazer escova nem chapinha. E agora em 2022... eu voltei, foi em 2022 eu voltei a alisar depois de 3 anos. E aí, como vocês sabem, eu tive um corte químico muito severo, muito complicado. E uma das coisas que eu fui orientada a fazer era diminuir as fontes de calor, parar de usar fontes de calor. E eu mesmo assim me negando
a aceitar que eu não podia fazer escova e chapinha no meu cabelo. E tudo e qualquer orientação, seja por vídeo, seja por profissional, seja por colegas, por onde quer que eu buscasse ajuda para recuperar o meu cabelo, todos diziam, dá um tempo no secador e na chapinha porque seu cabelo tá fragilizado. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como que eu vou ficar sem chapinha e sem secador? Tive que me reinventar pra poder ficar sem a fonte de calor. Então a primeira coisa que eu fiz foi iniciar o cronograma capilar no mesmo instante que eu terminei a minha progressiva. Na mesma semana eu iniciei meu cronograma capilar, que foi uma das formas que eu encontrei para manter ali o meu cabelo alinhado e alisado por mais tempo. Eu não sei vocês, mas eu acredito que quando eu estou com o meu cronograma capilar em dia, a minha raiz demora um pouco para crescer e diminui também o meu frizz. Eu acredito não, é verdade, porque o cronograma capilar foi feito para isso, não para sua raiz crescer menos, mas para quando ela crescer, você ter um controle maior ali do volume que ela traz. Segunda dica que eu trago para você diminuir a sua fonte de calor é usar reparador de pontas 3 vezes ao dia. O nosso cabelo, quando ele tá com corte químico ou não, a gente que usa, nós que usamos, né, química pra poder alinhar ali os cabelos, pra alinhar o fio, pra alisar, ele tem uma tendência maior à quebra e uma tendência a ter as pontas mais secas. Então uma dica que eu dou é usar o reparador de pontas. Eu tô procurando aqui o meu, não tô achando. Ah, lembrei de falar no banheiro, eu não vou pegar. É usar o reparador de pontas 3 vezes ao dia para manter o cabelo alinhado, para manter ele hidratado, ali com uma hidratação, para manter ele com brilho. E isso também vai te ajudar a diminuir a fonte de calor, porque você não vai sentir a necessidade de estar alinhando esse cabelo com a chapinha toda vez que você for sair para trabalhar, para a escola, enfim, toda vez que você for sair, você não vai sentir essa necessidade. A primeira dica que eu dou é: use touca de Nero. Use touca de Nero. Eu vou falar touca de Nero somente nesse vídeo. Não vou falar da touca de cetim, porque esse vídeo, ele é específico para meninas que têm o cabelo crespo e alisam. A touca de cetim, ela não vai manter o nosso cabelo alinhado, digamos assim. Ela vai manter ali longe do frizz, vai manter ali que não tenha nós, que ele não fique embaraçado, mas ela não vai tirar o volume dele, porque na touca de frizz o cabelo ele fica solto, ele fica meio que livre, né? Ele vai deixar o cabelo bonito, vai trazer um brilho, ele até pode trazer, mas a touca de Nero vai promover ali um alisamento noturno. Eu digo que é assim, um alisamento noturno no nosso cabelo, com a forma que você reparte o seu cabelo pra colocar na touca de Nero. Você faz ali aquela volta, né, no cabelo, não vai deixar ele marcado, não vai deixar ele desalinhado, a touca não sai do lugar. Às vezes a touca de cetim acaba saindo do lugar e aí você acaba dormindo uma parte da noite sem a touca. E a touca de Nero não, ela vai dar brilho, ela vai deixar o cabelo alinhado, vai deixar ali o reparador de pontas se espalhar pelo cabelo, fazer o tratamento que ele tem que fazer. E, gente, quando você tira a touca de Nero, o cabelo fica lisérrimo, lisérrimo. Ele fica lindo, abaixa a raiz também, porque alinha da raiz até a ponta. E aí você não precisa usar fonte de calor pra poder deixar ali o seu cabelo alinhado. Só a touca de Nero resolve. O meu cabelo, somente com a touca de Nero, ele fica perfeito. Se vocês assistirem um vídeo que eu tô usando a linha Garden pela primeira vez, eu durmo com a touca de Nero e no dia seguinte o meu cabelo ele fica alinhadíssimo. Eu não preciso usar fonte de calor pra nada. Outra dica que eu dou, eu já perdi as contas de qual seria o número dessa, é: mantenha um corte no seu cabelo onde você consiga prender. No início, logo no início do meu corte químico, que eu tive corte químico, eu cortei o meu cabelo bem curtinho aqui na orelha. Foi no Natal do ano passado. E quando a raiz começou a crescer, que ela começou a ficar evidente, eu não conseguia prender o meu cabelo. E isso é importante, porque como você está evitando a fonte de calor, você tem que dar um jeito de prender quando a sua raiz já estiver evidente, ao ponto de você não conseguir alinhar ela com a touca de Nero, porque chega um momento que não dá, a touca de Nero não dá conta de manter o seu cabelo alisado. E aí eu sofri um pouquinho,
Pra vocês terem, eu vou até contar uma fofoca. Teve uma vez que eu tava com o meu cabelo, eu prendia ele sempre do mesmo jeito. Ele tava muito curto, então eu prendia essa parte aqui e a parte de baixo ficava solta. E aí ele tava com corte químico, ficava com a raiz aparecendo, não ficava o cabelo mais bonito. Apesar de eu alinhar ele aqui na frente, não ficava o cabelo mais bonito. E aí uma querida da empresa onde eu trabalhava perguntou assim: Etienne, por que você tá vindo com o seu cabelo só com esse penteado? E não que eu devesse, mas acabei dando a justificativa de que eu não estava usando fonte de calor para poder recuperar o meu cabelo, mas que ele estava muito curto para prender por completo. É porque tem gente que não tem noção, elas enfiam a noção naquele lugar e acham que você é obrigada a se justificar. Então uma dica que eu dou: por mais que você esteja com corte químico, tente manter um corte no seu cabelo que você consiga prender. Se não for possível, e aí a sua raiz estiver muito grande, não der pra você prender, aí você recorre à fonte de calor, tá bom? Não vai ter outra opção e você não é obrigada a sair da sua casa com um cabelo que não vai ali te favorecer, você não vai se sentir bem. Então mantenha ali um corte que você consiga manter o seu cabelo solto, ou que dê pra você prender de uma forma que você se sinta bem. Outra dica que eu dou: no caso, se a sua raiz já está muito grande, você não consegue ficar sem fonte de calor, faça no cronograma capilar dias que você consiga deixar ele com a raiz grande, sem precisar sair na rua, ou que você vai ficar em casa assim, pra ele secar sem a fonte de calor. Eu, por exemplo, faço isso. Como eu estou com a raiz muito grande no meu cabelo, ele tá fragilizado, eu não quero ficar usando fonte de calor todas as vezes que eu lavo. O que eu faço? Eu escolho os dias do meu cronograma que eu vou usar a fonte de calor. Então, por exemplo, hoje é sábado, eu lavei o meu cabelo, fiz o cronograma capilar e é fim de semana. Hoje eu vou ter um churrasco pra ir, vai ser aqui na minha casa, mas vão ter outras pessoas e eu ia gravar. Então eu decidi fazer a escova e a chapinha. Amanhã eu também tenho um almoço pra ir, era impossível sair sem alinhar esse cabelo. Mas hoje é sábado, domingo, segunda eu vou lavar novamente na terça. Na terça vai ser um dia que eu não vou usar fonte de calor, que dá pra eu ficar com ele preso, dá pra eu fazer um penteado nele, né, sem a fonte de calor, e eu passar aí o resto da semana sem ter que fazer a chapinha. No caso, terça, quarta, quinta eu vou pausar, na sexta eu vou lavar, aí na sexta provavelmente eu vou usar fonte de calor pra eu poder passar o meu fim de semana aí mais bonitinha. O fim de semana é o momento da semana que eu tiro principalmente pra gravar aqui pro YouTube, então eu vou alinhar. Então sempre escolha um dia da semana pra você não usar a fonte de calor. E caso não tenha jeito, a sua raiz já está enorme, você precisa usar o uso da fonte de calor, tente amenizar a temperatura tanto do seu secador quanto da sua chapinha, para não agredir tanto aí o seu cabelo. Nós temos também que ter a consciência de que o nosso cabelo crespo tem volume, a raiz vai crescer sim, e a gente tem que ter essa consciência de que esse é o estado natural do nosso cabelo e de que, apesar de alisados, a fonte de calor pode deixar ele sim fragilizado, e a gente tem que procurar formas de dar com a raiz grande sem usar fonte de calor, seja por penteados, seja pelo uso da touca de Nero, ou seja mesmo por deixar ele secar naturalmente com a raiz grandona mesmo. Eu sei que muita gente não vai conseguir nem se olhar no espelho, mas é uma forma de trazer alívio pro cabelo sem agredir tanto. Se você quiser também, você pode tentar usar o seu cabelo já de forma úmida, molhada, fazer penteados, fazer texturização, deixar ali mesmo a raiz aparente, para você aprender a lidar com o seu cabelo, aprender a conhecer também o seu cabelo natural, para quem nunca passou pela transição, e fazer tratamentos diretamente da raiz até a ponta, para quando você receber uma outra química, também a sua raiz está mais forte. Isso é uma parte importante, a gente tem que fortalecer a raiz para quando ela for alisada, quando a gente for fazer o nosso retoque. Fazer cronograma capilar, usar reparador de pontas 3 vezes ao dia ajuda a você diminuir a fonte de calor. O uso da touca de Nero, se vocês quiserem, eu posso gravar depois um vídeo mais curto, né, aqueles vídeos de 30 segundos que tem aqui no YouTube, de como que a gente coloca a touca de Nero e o resultado depois, para vocês verem como dá resultado sim. Uso da touca de Nero, procurar um corte que permita você prender o seu cabelo, isso é muito importante, até porque
vocês não vai ter uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que fazer a escova e a chapinha e escolher um dia na semana para não fazer uso da fonte de calor, fazer o cronograma e deixar o cabelo secar naturalmente. Bom, essas foram as dicas que eu segui, que eu consegui diminuir as fontes de calor, e eu diminui muito as fontes de calor. Eu digo pra vocês que no mês em que eu retoco a minha raiz, eu não preciso fazer escova nem chapinha por pelo menos 1 mês e meio. Já é um grande alívio pro cabelo. Depois eu acabo fazendo porque não tem jeito. Espero que essas dicas ajudem vocês, como me ajudaram. Eu espero muito que vocês consigam diminuir a fonte de calor, porque isso vai ajudar bastante no corte químico e no desenvolvimento do seu cabelo, principalmente das pontas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Vamos aí bater 500 inscritos nesse canal. Eu tenho fé que até o final de novembro a gente vai conseguir. Um beijo e até o próximo vídeo.